O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Há um tempinho atrás eu fiz o meu vídeo de desenhos que foram controversos e polêmicos, e nele eu mencionei que teve alguns desenhos que foram polêmicos por causa de certas piadas que foram ditas adultas demais para serem colocadas em coisas para crianças. E pesquisando mais a respeito, percebi que existem muito mais exemplos do que parece de início. Tipo, em desenho que você jamais esperaria ter esse tipo de coisa meio adulta, tem. Como eu falei no começo do vídeo, a linguagem desse vídeo vai ser um pouco errada, então, se você não se sente confortável ouvindo esse tipo de coisa, não recomendo ver o vídeo. Mas se você não se importa muito, só tenha isso em conta. Enfim, esse vídeo vai ser bem difícil de fazer sem que o símbolo de desmonetização me assombre. Ele também foi ideia de uma seguidora aqui do canal, Laura. Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje, que vamos falar de piadas adultas em desenhos infantis. Como eu sempre tô querendo trazer coisas que vocês não sabem, olha a referência, a gente vai tentar evitar desenhos óbvios como Apenas um Show ou Os Simpsons, apesar de serem desenhos, não são exatamente para crianças. Vamos falar de desenhos que você menos espera ter esse tipo de coisa errada. Vamos começar com os clássicos da Nickelodeon, que, mano, conseguiram se safar com muita coisa. Grande parte delas poderiam escapar e passar direto pela cabeça de uma criança, então, elas são ok de fazer? Não sei, depende do seu ponto de vista. Então, eu quero que vocês digam nos comentários o que acham a respeito dessas piadas. Enfim, vamos ao caso. O primeiro da Nickelodeon vem de Rocko's Modern Life. Esse desenho que era para crianças tinha muitas coisinhas que só eram percebidas por pessoas mais adultas. São sutis e bem de canto. Um exemplo delas vem do episódio Hurts All Raw, que eu não consegui achar em português, desculpa, e foi banido após passar apenas uma vez na TV. A piada se baseia no Rocko indo acampar, e para ele aprender a viver na natureza, eles pedem para ele pegar umas frutinhas ali no arbusto. E essa cena acontece. E foi banida. Algumas delas, porém, não são tão na cara assim quanto a outra. No episódio Fluenenza, um episódio em que o Rocko fica doente e tem que ir pro médico, aparece um doutor com um nome peculiar se você entende inglês. Dr. Bendover. Dr. Bendover é um doutor rato, ok, que fica aterrorizando o Rocko e blá blá blá. Mas a piada já passou e vocês provavelmente não perceberam. Bendover se parece com Bend Over, que é tipo, se curve. E eu vou colocar uma cena de Family Guy e eu quero que vocês entendam. All right, Mr. Griffin, I'm just gonna need you to drop your pants and we'll check your prostate. Drop your pants, turn around and lean forward. Okay. So how's this work? You just feel my pulse? So What the hell was that? Além disso, tem o próprio episódio que eu mencionei no meu vídeo de desenhos polêmicos, onde o Rocko trabalha brevemente em uma empresa de hotline, que é tipo linha quente. E não tem nada a ver com pica-pau. Linha quente. Alô, aqui é o agente secreto 000000. E sim, é um número de pessoas que ligam para conversar com mulheres e homens para alegrar as noites das pessoas que estão ligando. E saiu essa cena aqui. Oh baby, oh baby, oh baby. Rocko. Mrs. Bighead? Ainda falando da Nick, do passado obviamente, porque a Nick nova jamais passaria isso, ou será que não? A gente tem os Padrinhos Mágicos. Esse desenho pode parecer super inocente na primeira vista, porque não tem muita coisa nele que poderia se considerar absurdamente pesada ou que só adultos pegariam. Mas tem piadas que tem duplos sentidos que só quando você cresce, você passa a entender o quão profundo elas são. No episódio Futuro Perdido tem uma frase em que me deixou meio confuso quando criança, mas boy, quando eu cresci eu fiquei uau! Nesse episódio, o pai do time e o próprio time estão no sótão limpando umas caixas e organizando e tal. E o time acaba derrubando uma caixinha pequena em cima de uma caixa de sonhos e esperanças da mãe dele. Essa caixinha pequena então é revelada ser do pai do time, que diz essa incrível cena. Oops. Sorry, Dad. Oh, don't worry about it, Timmy. My dreams were shattered years ago. How many years ago? How old are you? Genial, mas deveras depressivo se você parar pra pensar. E seguindo com piadas sutis mais poderosas, a próxima piada vai ser super difícil de falar sem que esse vídeo fique desmonetizado, então eu não vou falar do que é, eu espero que vocês já saibam, eu vou falar ao redor
do tópico, ok? No episódio O Dia de Brincar do Puff, começa com o pai do time vendo TV e nela tá passando um episódio de Dr. Bill, que é uma paródia de Dr. Phil, que diz que se uma criança está passando muito tempo no quarto com papel higiênico na mão, vocês estão sendo pais ruins. E como é de se esperar, essa maravilhosa cena acontece. Do they use a lot of paper towels, spend too much time alone in their rooms and say, "Don't bother me"? I'm just gonna take these paper towels up to my room alone, so don't bother me. Uau, simplesmente uau. Mas não foi só a Nick do passado que teve esses bagulho errado, pois agora vamos falar de... Oh não, a gente tem que falar disso? Vamos falar de Sanjay e Craig. Como esse desenho era tipo a ovelha negra da Nick, eles sinceramente nunca se importaram muito com ele. Por isso tem muitos casos em que piadas que claramente não eram para ter sido colocados para crianças são colocadas mesmo assim. E eu não estou falando de piadas como do Bob Esponja, como... Esse boné faz você parecer uma garota. Mas eu sou uma garota bonita. Você é bonita. que já são meio adultas, mas tipo, não é tão pesada assim. Eu estou falando de piadas que fazem esse desenho parecer algo do Adult Swim. O episódio Serpente S.A. é um exemplo disso. Os dois personagens estão em um arcade ou fliperama, ou sei lá como é. E lá tem um monte de jogos com nomes estranhos, inclusive é um nome deles que é Briga de Espada com Pickles. Além de, justo no arcade da direita, tem um jogo com esse personagem, o Dick Butt. Ele era um meme há um tempo atrás e tem isso na parte de trás dele. E ele incrivelmente apareceu em um desenho infantil da Nickelodeon. Ele apareceu como um novo desenho, no banheiro. E o que é isso na direita? Um buraco redondo entre a cabine e outra do banheiro com a gosma saindo dela. Com você cheira bem em cima. Pelo menos cobriram com fita adesiva, né? A gente tem falado muito da Nick aqui, então vamos dar umas mudanças. Vamos falar agora de outro canal que todo mundo adora, o Cartoon Network. E como o Cartoon Network de antigamente também era meio solto e falava do que quiser, vamos começar com ele, com o Laboratório de Dexter. A Didi é tipo a parte que o Dexter menos gosta da vida dele. Então, como ele é inteligente, era pra se esperar que algum dia ele iria contratar uma substituta pra ela. Um assistente competente e tal. Contratar uma mulher bonita como assistente não tem nenhum problema, normal. Mas aí o Dexter sente falta do que a Didi fazia, a dança dela. Então ele pede pra assistente dele dançar, tipo a Didi. Mas não é isso que acontece, não. Quer dizer, ela iria dançar, mas só assiste essa cena. Yes, dancing. I'd like to see you dance. Oh, okay, but it's $50 extra. Que dança que ela tá falando nesse momento? Lembra do quantos anos você tem nos Padrinhos Mágicos? Então, em As Meninas Superpoderosas tem uma piada meio que parecida um pouco, mas menos sutil. Uma daquelas piadas que você via quando criança e nunca entendia, mas depois de ficar bem maduro, você acaba se perguntando como diabos isso tá em um desenho infantil. Quando as meninas estão apresentando a sua casa para a nova amiga delas, no episódio Super Amigas, elas apresentam o professor Otônio e também dizem pra ela que essas meninas foram um acidente. Tecnicamente sim, foi um acidente por causa do elemento X e tal, mas a resposta da menina não é uma das mais confortantes e, sei lá, infantil que você pode imaginar. I'm the professor. Yeah, he made us in his laboratory by accident. Well, what can I say? Don't worry, Professor. I was an accident too. Você não esperava isso de uma criança falando. E a reação do professor resume perfeitamente a minha reação a respeito dessa cena. Genial. Saindo de desenhos, vamos para desenhos em 3D e de 1 hora. Shrek. Todo mundo ama Shrek. É um desenho que pegou filmes da princesas da Disney e jogou tudo no liquidificador e tira só a parte grossa e é isso que sai. Um monte de piadas que zoam com os filmes, um monte de personagens zoados e inesperados. Tudo nesses filmes são bem feitos e engraçados. Ok, não tudo. Mas tem uma piada que, sinceramente, eu nunca vi muita pessoa falando a respeito. Talvez porque é meio constrangedor de falar, porque é um desenho família e tal. Mas lembram de Lord Farquaad? Então, esse nome, Farquaad, tem um som muito parecido com... Eu não vou falar, pois eu não quero falar palavrão, mas vocês entenderam. E isso significa alguém ou uma pessoa horrível ou com atitude indeciso e atrasada. Exatamente como temos no filme. Mas não é só isso. No mesmo filme, tem uma cena em que o Shrek vê quão grande o castelo dele é e fala... Do you think maybe he's compensating for something? Bom, essa cena tem 2 sentidos. Pode estar se referindo à altura dele ou... esse filme é bem ousado pra época.
Voltando a desenhos, vamos falar de Gumball. Esse é um daqueles desenhos que são tão bem respeitados que eles conseguiam meio que passar de raspão pelo Cartoon Network. E tem como entender o Cartoon Network nesses casos. Os episódios de Gumball são tipo as coisas mais criativas que eu já vi em desenhos. A gente tá falando de um episódio que zoa com os desenhos cópias, ou aquele episódio que fica tirando onda do tanto de fanart e fanfic que tem no desenho. É um desenho genial que, por mais que seja audacioso, ele continua se dando bem e fazendo sucesso. Então, por que não deixar algumas piadas controversas aqui ou ali? Então, no episódio A Casa dos Bananas, tem uma das cenas mais constrangedoras e estranhas que eu já vi em qualquer desenho. Na cena que o Gumball está invadindo a Casa dos Bananas, a gente tem a parte da casa de cada um deles. Tem a Obadiah, eu acho que esse é o nome. Temos o Bob tomando banho e mostrando que os bigodes te fazem ter voz grossa. Mas não acaba por aí, pois a gente tem o João Banana vendo o famoso P. E dá pra ver que os lenços estão em cima da mesa. E outra cena envolvendo o Gumball, vendo o episódio que o Alan está depressivo e precisa levar um boost de moral. E como o Gumball faz isso, não só com um discurso, pois é um desenho, mas também fazendo algo fora de câmera. I don't think I have the strength to inflate. Thanks, Gumball. Whatever, man. Não vou falar mais nada. Então é isso. Eu sumi. Eu sei. Desculpa, mas provavelmente eu vou voltar com o canal postando bastante agora. Enfim, obrigado por ter visto até aqui. Significa muito saber que você entreteu até aqui. Se você quiser ver algo mais leve, eu tenho um vídeo de reboots melhores que os originais. Mas se você quer algo mais estranho e bizarro, aqui tem meu vídeo de desenhos antigos e bizarros. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo e sejam felizes.